Olá, tudo bom? Seja bem-vindo ao canal do Derson Rubim. E o vídeo de hoje vai ser sobre uma dupla que eu gosto muito, uma dupla sertaneja que marcou época e que foi marcada por amizade, por superação e pelo sucesso, tá? É a dupla João Paulo e Daniel. Em 1980, tanto Daniel quanto João Paulo eles cantavam, eles eram concorrentes. Eles se apresentavam em festivais na cidade de Brotas, cantavam lá na praça principal da cidade, o Daniel menininho sozinho lá com seu violão, e o João Paulo, que era o Nery, que cantava junto com o Nerinho, que era o seu irmão, né, que é o Chico Reis. E eles iam lá se apresentando, fazendo sucesso, uma hora ganhava o Daniel, outra hora ganhava o João Paulo, né? Só que acontece o seguinte, que o irmão do João Paulo, ele se casou. Aí ele casado, não tinha mais como viajar, participar de festivais. Aí tiveram a ideia de juntar os dois, o Daniel com o João Paulo. Aí, em 1984, aí, final de 84 para 85, o seu Zé Camilo, pai do Daniel, ele falou, não, tá na hora deles gravarem um disco, né? Precisa de um trabalho aí, de um disco para poder estar mostrando o talento deles para as outras pessoas. Então, ele procurou o Paraíso, da dupla Mococa e Paraíso, que também era produtor musical, onde produziu o disco deles. Destaque para a música Siriema do Cerrado. É um disco que não teve uma boa vendagem, vendeu apenas 25 mil cópias, né? Mas aí estavam lá trabalhando, batalhando, né? O João Paulo, ele trabalhava como pedreiro, né? Chegou também a trabalhar um tempo pro seu Zé Camilo, pai do Daniel, na fazenda, né? E aí em 1987 gravaram o seu segundo disco com músicas que eu acho lindas, como a Paloma, que é uma versão do Júlio Iglesias, que é a La Paloma, e também a música Planeta Coração, que é uma verdadeira poesia. Nessa época, eu lembro, eu era criança, morava em Lins, e essa música tocava muito em comícios, o pessoal ia lá com teclado, com violão, cantava, mas poucas pessoas sabiam de quem que era essa música, né? E o que acontece? O João Paulo e o Daniel, eles estavam sempre fazendo shows aí, shows pequenos, cidades pequenas, né? Mas batalhando. E um grande incentivador aí para eles também, musicalmente falando, um programa de televisão, foi o Marcelo Costa, que eles se apresentaram aí em 1987 no especial sertanejo da TV Record, que era o principal programa sertanejo da época, né? Que passava aí em nível nacional. Só que é o seguinte, as dificuldades eram inúmeras. Eles iam se apresentar muitas vezes em circo, e às vezes acontecia de chegar lá para fazer o show e não dava plateia, não dava ninguém. E uma vez eu lembro que o Daniel comentou, que ele me lembra como se fosse ontem, não tinha dado ninguém, e ele saiu, ele viu os músicos na calçada, todos tristes, né? Ele falou, não pessoal, não desanimem não, vamos lá, isso daí, essas dificuldades aí é só mais um incentivo para a gente estar continuando, né? E fora isso também, infelizmente, uma coisa também que existiu, que foi a discriminação, né? Muitos chegavam no Daniel e falavam, ó, Daniel, pô, tá faltando o seguinte, cara, esse teu parceiro aí não combina com você é um cara boa pinta, não sei o que, ele já não tem a mesma aparência, aí aquela discriminação, né, pelo fato de ser negro, infelizmente teve isso daí. E recentemente o Rick, em entrevista, ele comentou que o Hamilton, que era empresário tanto do João Paulo e Daniel quanto do Rick Renner, comentou que uma vez eles foram fazer, o Hamilton, ele foi vender um show, né?
foi contratado João Paulo e Daniel, e quando eles foram se apresentar nesse show, era um show para assim, a elite da cidade. O contratante falou assim, olha, se eu soubesse que tinha um negro, não iria contratar. E, infelizmente, aconteceu isso e muitas outras histórias, né? Porém, o Daniel, quando falavam essas coisas para ele nem dava bola, simplesmente saía de perto, nem discutia, tá? Pra vocês verem o tamanho de caráter aí do Daniel e da amizade, né? Se fosse um outro cara, falar assim, ah não, vou pensar só em mim, né? Se eu estão falando que trocar de parceiro vai fazer sucesso, que eu quero sucesso, não, mas eu falo, não quero saber. Ele tá comigo desde o começo aqui, tá? É meu amigo, é meu irmão, então eu vou correr e eu vou conseguir o sucesso junto dele, tá? Em 1991 que eles conseguiram gravar o próximo disco. Tá? O que acontece? Na contramão do que geralmente acontecia das duplas, dos cantores, gravavam discos anualmente, né? E eles, devido à baixa vendagem de disco, a gravadora, não, e ficava deixando, e demorava mais para gravar um disco, né? Aí, em 91, também um disco ótimo, com música como Aos Trancos e Barrancos, né? E que também tocou muito, foi muito sucesso, mas mesmo assim o disco ainda não vendia muito. Aí depois foram gravar um disco só em 93, né? E depois foram gravar outro em 94, tá? Nesse disco de 94 foi a época em que eles conheceram a dupla Rick e Renner, que se tornaram grandes amigos da dupla João Paulo e Daniel. O Rick, que é um excelente compositor, ele fez uma música que deu uma grande alavancada na carreira do João Paulo e Daniel, que é a música Só Dá Você Na Minha Vida. E essa música tem uma história engraçada aí, que o Daniel, ele prometeu pro Rick um violão, se ele fizesse essa música para ele. E acabou só depois de 5 anos dando violão, né? Tava o Rick Renner fazendo um show, aí do nada para tudo, aí chegou lá o Daniel com o violão e foi entregar o presente para eles, né? Aí, inclusive, nesse disco aí de 94, é um disco dourado. Fizeram a capa dourada de propósito porque eles almejavam o disco de ouro. E eles conseguiram, tá? Aí em 1995, no 6º disco, com grandes hits como Hoje Eu Sei, Que Dure Para Sempre, e a música Eu Me Amarrei, que tocou muito na época. E uma curiosidade, essa música ela foi apresentada primeiro pro Marcelo Aguiar, tá? Só que o Marcelo Aguiar falou assim, essa música não combina comigo. Sorte é do João Paulo e Daniel, que gravaram e fez muito sucesso na época. 1996 foi o ano da dupla, com seu 7º disco, com a música Estou Apaixonado, uma versão da dupla Stefano e Donato. Esta música foi tema da novela Explode Coração da Rede Globo. Foi com esta música que eles passaram a ser conhecidos nacionalmente. Começaram a se apresentar nos principais programas de TV, no Faustão, na Xuxa, iam na Hebe. E além deste grande sucesso, Estou Apaixonado, tem também com Qual Carícia do Peninha e a música Minha Estrela Perdida, de César Augusto e Pisca, tá? Aí também, a partir disto, shows lotados, a vantagem de disco alcançou 1 milhão de cópias vendidas, né? Estava tudo correndo excelentemente para eles. Aí em 1997, o seu 8º disco, com aquela música linda, que é a música Te Amo Cada Vez Mais, né? Tocando muito nas rádios. Eles se apresentaram no Criança Esperança. E um grande sonho da dupla João Paulo e Daniel, neste ano de 1997, era de se apresentar na Casa de Show Olímpia, que era a principal casa de shows de São Paulo, onde se apresentavam os principais cantores nacional e internacional. Segundo o empresário Hamilton, eles passavam na frente e falavam assim, um dia a gente ainda vai se apresentar nesta casa de show, né?
E eles iam todos felizes nos programas de TV, na Hebe, no Gugu, e falavam, olha, vai ter aí o show do João Paulo e Daniel no Olímpia, vai ter o show no Olímpia, né? A princípio ia ser em julho, mas teve mudanças e foi programado para setembro de 1997, tá? Aí também uma história aí que comoveu todo o Brasil em 97, foi de duas crianças bem pobrezinhas que cantavam, que eram fãs do João Paulo e Daniel, que foram se apresentar no programa da Xuxa, que era o Xuxa Park, que passava nos sábados de manhã, né? O Daniel, ele estava num hotel em Adamantina, interior de São Paulo, e a mãe dele ligou para ele, ó, assiste a Xuxa, tem duas crianças aí cantando a música de vocês, né? Aí assistiram toda a matéria, onde mostrou aonde eles moravam, que era uma casinha bem simplesinha, de pau a pique, né? E eles foram num programa da Xuxa um tempo depois, eles comentaram e falaram assim, ó, nós vamos fazer uma surpresa para essas crianças, né? A Xuxa falou assim, não, é surpresa, então vocês não falam agora não, depois vocês vão falar, vão falar o que vão fazer nessa surpresa, né? Aí vamos deixar essa história para depois. E as coisas aconteceram tudo muito bem, o disco vendendo muito, sucesso, chama cada vez mais, a loira do carro branco, e se apresentando nos principais programas de televisão. Aí, no dia 9 de setembro de 97, aniversário do Daniel, de 29 anos. O João Paulo, ele chegou no Hamilton e falou assim, ó, Hamilton, quero fazer um agrado pro Daniel, eu gosto tanto do Daniel, o Daniel é meu amigo, é meu irmão, meu parceiro, né? E o João Paulo teve uma ideia de fazer uma surpresa pro aniversário do Daniel. Então eles compraram um bolo, levaram no programa da Ana Maria Braga, que na época era na TV Record, né? Então eles se apresentaram, o Daniel sem saber o que estava acontecendo. Aí no final, quando estava no finalzinho do programa, foram cantar o parabéns pro Daniel. E estava lá inclusive o Rômulo Arantes junto, né? E depois que acabou o programa, eles foram para um outro lugar, com muitos outros artistas, comemorar aí o aniversário do Daniel, onde o Daniel, inclusive, ele fez uma declaração aí pro João Paulo, uma declaração de amizade com ele. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer, né? Agradecer essa pessoa aqui que eu amo de paixão, essa pessoa maravilhosa, que eu gostaria que todos tivessem a oportunidade de conhecer. Aí, 3 dias depois, no dia 12 de setembro de 1997, a dupla João Paulo e Daniel foi se apresentar em São Caetano do Sul, interior de São Paulo, ABC Paulista. Fizeram um show maravilhoso, né? Aí, assim que acabou o show, tinha as fãs, né, o fã-clube, que organizaram aí uma festinha pro Daniel, um bolo, que estava escrito João Paulo e Daniel no bolo. O Daniel tinha convidado o João Paulo para ficar lá, para participar da festa. Ele falou assim, não, Daniel, eu tenho minhas coisas, meus compromissos, eu tenho algumas coisas, uma surpresa aí, uma coisa para resolver com a minha esposa, com a Rose, né? E também muita saudade da filha, a Jéssica, que tinha apenas 6 anos de idade na época, né? E o Daniel lhe deu uma insistida, mas não conseguiu convencer o João Paulo a dormir, a se hospedar, né? E já era 3 horas da madrugada. Aí chegou o funcionário dele, que cuidava das coisas, que era motorista, chegou com a BMW dele novinha aí, que fazia pouco tempo que tinha comprado, né? Inclusive na foto que vocês vão ver agora, uma foto assim, que quando ele tinha acabado de comprar essa BMW, do ano de 1997, com a placa CJP 0008, né? Que é o cantor João Paulo, e número 8, que é o número do disco, o 8º disco. E aí o João Paulo falou assim pro motorista dele, não, deixa que eu quero dirigir esse carro. Aí estavam indo pela Bandeirantes, pararam num posto de gasolina, foram lá tomar um café, né?
passou pelo pedágio e pouco tempo do pedágio, uma curva, aonde se ouviu um barulho como se estivesse passando com o carro numa tartaruga. E infelizmente aí perdeu o controle do carro capotou, o motorista já conseguiu sair, né? O motorista achou que o João Paulo também estava saindo de lá. Aí, quando ele se deu conta, o João Paulo estava lá preso nas ferragens, o carro começou a pegar fogo, e ele gritou: pessoal, pelo amor de Deus, me ajudem, tem gente lá, vamos lá. Né? Aí conseguiu uns caminhoneiros lá para ir com o extintor, mas infelizmente não deu tempo e o carro explodiu. Né? E aí nós perdemos aí o nosso grande cantor aí sertanejo, uma grande pessoa que foi o João Paulo. Né? Eu me lembro que no dia 13, né, no sábado de manhã, fui ligar a televisão e eu vi lá o Daniel, né, bastante emocionado e dando entrevistas sobre o que ocorrido. Aí foi aquele choque, parou o Brasil, todo mundo falando sobre o que aconteceu. Né? E aí o Daniel foi dar uma entrevista coletiva e ele, lembra que eu contei a história dos meninos que iam fazer uma surpresa? E ele falou assim: ó, estava programado para a gente dar a casa para aquelas crianças, né? Já arrumamos a casa e iam dar de presente para eles, né? E o João Paulo, que ele tinha corrido aí para ir para Brotas, para ver a esposa, para ver a filha, ele queria fazer uma surpresa para a esposa, que ele tinha comprado uma casa, né? Porque eles moravam numa casa simples, e ele tinha comprado uma casa muito boa para ela, né? Então, e essa história aí de superação, história de amizade, de sucesso, né? Da dupla João Paulo e Daniel, que vai estar sempre aí nos nossos corações aí, e as suas músicas serão sempre imortais, né? Quem gostou, não se esquece de curtir e de se inscrever no canal. Um abraço.